Isso foi há 1 ano. Eu tinha 26 anos, sou mulher. Normalmente amigável e sinceramente não sou pequena. Tenho 1,70 metros e estou um pouco acima do peso, mas ainda recebo muita atenção. Não sei porquê, mas naquele dia específico, voltava para casa após o trabalho. Naquela época, eu trabalhava em outro lugar. Nesse dia, eu estava usando uma velha legging de yoga e uma camiseta manchada de água sanitária, sem maquiagem, com o cabelo preso. E era verão na Carolina do Sul. Fazia um calor sufocante. Sinceramente, eu parecia alguém que você queria ignorar. Me mudei para um novo apartamento e decidi criar prateleiras usando madeira e blocos de concreto. Depois do trabalho, fui à loja Lois comprar o material que precisava. Peguei um carrinho grande e fui pegando o que precisava. Sempre tive muito orgulho de ser fisicamente forte, de saber consertar as coisas, levantar peso e fazer tudo sozinha, sem a ajuda de ninguém. Enquanto procuro os blocos de concreto no meu carrinho, um funcionário da Lois se aproxima e eu sorrio educadamente para ele. Ele tinha cerca de 1,80 metros, usava óculos de armação metálica, bigode mal aparado, dentes amarelados e cabelo ralo. Apesar de tudo, ele parecia em boa forma. Devia ter uns 40 anos, mas sou ruim para adivinhar idade. Ele me ofereceu ajuda. Recusei. Não, obrigada. Eu me viro. Ah, mas é para isso que me pagam, respondeu. Sem me dar opção, ele pegou meu carrinho e começou a empurrar. Ele emendou direto com perguntas. No começo, eram perguntas bem comuns, sobre o que eu estava construindo, os materiais de que eu precisava, esse tipo de coisa. Eu respondia, mas de forma breve. Muito rápido, percebi que ele não estava ali só para me ajudar, ele estava claramente tentando me paquerar. Depois, ele conta que é ex-fuzileiro naval, fala sobre seus anos no exército e como se mantém em forma. Depois ele começa a se gabar da esposa dele, e olha, eu juro pra vocês que é verdade, ele flexiona os bíceps pra me mostrar. Sério, o cara se acha o Johnny Bravo. Eu já estava irritada, mas não desconfortável. Ao chegar na seção de madeira, comecei a pegar uma tábua e ele disse, deixa, eu pego pra você. Tudo bem, posso fazer sozinha. Ele sorri novamente pra mim, mostrando os dentes estragados. Talvez ele só quisesse se sentir útil. Cedi e deixei que pegasse a prancha. Ele passou atrás de mim. Ouço ele sussurrar no meu ouvido, um mu, como se eu fosse um pedaço de carne suculento. Imediatamente na minha cabeça eu penso, ok, droga. Vamos ter que lidar de novo com aquele cara assustador que vou ter que dispensar educadamente, torcendo para que ele não fique agressivo. Finjo que não ouvi nada. Ainda havia coisas para pegar. E ele sempre queria fazer isso sozinho. Sempre que ele passava atrás de mim, sussurrava Mo perto do meu ouvido. 501. Eu já estava ficando realmente cansada disso, então decidi deixar pra lá o que estava faltando. Eu só queria sair daquela loja. Eu disse pra ele que ia passar no caixa, e aí ele me lembrou dos outros itens que eu tinha mencionado, insistindo de novo pra me ajudar. Não, eu realmente preciso ir embora agora. Já sem sorrir ou ser simpática, peguei o carrinho de volta, mas ele insistiu em empurrar no meu lugar com voz de galã de filme de terror. A gente chega no caixa. Nesse momento, eu pego meu celular e mando uma mensagem pra minha mãe, melhor amiga. Conto pra ela que tem um cara super estranho me seguindo por todo o mercado. Passo o nome dele pra ela e falo, se algo acontecer comigo, foi ele. Eu brincava, mas ele me deixava muito desconfortável. Uma das tábuas que peguei estava sem etiqueta. O rapaz se oferece para buscar outra. Ele passa atrás de mim e sussurra, deliciosa. Senti um arrepio gelado, Jó. Ele retorna com a nova tábua e passa atrás de mim, roçando meu quadril. Havia espaço para ele passar sem me tocar e sussurrou, vou te devorar. Fui ao caixa, ele ainda lá, ofereceu ajuda para carregar o carro. Recusei firmemente. Preciso devolver o carrinho, depois será mais fácil. Você não sabe. Com medo de que ele me seguisse até o estacionamento, digo que vou trazer o carro até a entrada e que eu mesma vou carregar. Ele acaba cedendo e volta para dentro. Obrigada, meu Deus. Volto ao carro, dou a volta para a loja e nesse instante ele sai de novo. 501. Ele disse, espera, vou carregar isso para você. Eu segurava uma tábua e ele quase a tirou das minhas mãos. Com um sorriso de psicopata, ele me diz num tom que arrepia. Não se preocupe, Gabriel. Eu resolvo e faço caber como um maiô.
Como é que ele sabe o meu nome? Ele me olhava como uma presa. Eu estava apavorada, mesmo sendo dia, na frente da loja e com pessoas por perto. Ele termina de carregar meu carro. Não falo nada, nem olho para ele. Ele contorna o veículo, abre a porta para mim e sorri daquele jeito nojento de novo. Eu o ignoro completamente, mas preciso passar bem ao lado dele para entrar. E aí, de novo, ele sussurra no meu ouvido. Deliciosa. Então eu lancei para ele o olhar mais enojado que eu consegui fazer. Isso não o impediu. Ele lambeu os lábios e piscou para mim. Entrei no carro e tranquei as portas. Assim que liguei o carro, ele bateu no vidro, acenou e disse: "Volte bem para seu apartamento. Foi legal te conhecer, Gabriel." Eu fui embora rapidinho. Nunca tinha visto esse cara na vida e não faço ideia de como ele sabia meu nome, nem onde eu morava. Nunca mais voltei ao Lois e sempre me arrependo de não ter denunciado. Fico em dúvida se uso assediar, pois os fatos eram irregulares. Sinceramente, não sei como descrever o que acontece conosco há tanto tempo. Tenho 28 anos, moro na Carolina do Sul, e o ex-namorado da minha mãe é uma presença invasiva em nossas vidas há 30 anos. E, sinceramente, tenho a impressão de que isso não vai acabar tão cedo. Só nos restam medidas extremas. Minha família e eu não temos escolha. Precisamos conviver com isso. Não podemos ignorar, pois sempre que pensamos que acabou, ele volta. A gente esbarra com ele. Na cidade, alguém menciona o nome dele ou algum acontecimento, isso volta à nossa cabeça, e aí tudo começa de novo. Esse sentimento de frustração, de total impotência. Não posso reconstituir todas as etapas que nos trouxeram até aqui. Seria muito longo, mas posso contar para vocês os acontecimentos mais marcantes. Aguentem firme, pode demorar. Melhor começar pelo começo. Para simplificar, minha mãe conheceu esse cara no ensino médio. Eles se chamavam Rick e namoraram por 4 anos a partir do último ano. Filho de um político local, muito bonito, atlético. Conversei muito com ela sobre essa época. Ela me contou que no começo não havia nada de preocupante sobre ele, mas aos poucos, ao longo do relacionamento, ele mudou. Ele passou a controlar o que ela vestia e com quem falava. Ele pediu que ela parasse de fumar e trocasse de carro, pois tinha vergonha da velha caminhonete dela. Ela deveria deixar os pais e casar-se logo com ele. Ele também insistia para que ela dormisse com ele. Ela nunca fez isso nem me explicou o motivo, só dizia ter um mau pressentimento. Minha mãe sempre ignorou as tentativas dele de controlá-la e nunca cedeu. Ela é teimosa e pé no chão. Me surpreende que ela tenha suportado isso por tanto tempo. Talvez ela achasse que não poderia conseguir algo melhor, ou que poderia mudá-lo com o tempo. Mas Eric não mudou, quer dizer, não para melhor. Ele ficou cada vez mais desprezível, insultava, humilhava ela, sempre que tinha oportunidade. No final, ela terminou com ele. Ela tinha descoberto que ele estava dormindo com uma das amigas dela e com várias outras mulheres. Durante todo o ano após o término, ele não parou de tentar reconquistá-la. Ele a buscava no trabalho, passava de carro em frente ao lugar onde ela tinha um segundo emprego, a seguia quando ela ia para algum lugar que não era nem o trabalho, nem a casa dela. Ele perguntava aos amigos dela onde ela estava e pedia recados. Chegou a mandar a mãe abordá-la no supermercado para implorar que voltasse. A mãe dele falou: "Mesmo que você seja de classe social baixa, meu filho está se destruindo sem você." Foi nessa época que minha mãe conheceu meu pai, e quando Rick ficou sabendo, ele se acalmou um pouco. Meu pai é grandão, vem de família dura e tem certa reputação na região. Acho que isso o acalmou por um tempo, mas quando meus pais se casaram, tudo começou de novo. Quando o telefone tocava, minha mãe atendia e ouvia uma respiração pesada. Uma voz masculina disfarçada fazia perguntas ou comentários obscenos sobre o casamento e a intimidade deles. Digo tentava, pois ao reconhecer a voz, ela desligava, mesmo que nem sempre fosse rápido. Na época, não havia lei contra assédio na Carolina do Sul. Como Rick não a agrediu fisicamente, a polícia nada pôde fazer. Ela não tentaria mesmo.
O xerife era amigo próximo do pai do Rick. A justiça não pôde nos ajudar. Um dia, minhas duas avós, exaustas, abordaram a mãe do Rick bem no meio da rua. Elas disseram para ela que, se não fizessem nada para controlar o filho dela, iriam contar para os jornais o que eles faziam, coisas ilegais, bem claramente. De repente, as ligações cessaram. Quando minha irmã e eu nascemos, as coisas pioraram. Boatos diziam que Rick era nosso pai verdadeiro e que minha mãe o encontrava às escondidas. Recebíamos fotos com nossa mãe na cidade ou loja e cartas dizendo o quanto parecíamos com Rick. O pior é que essas cartas diziam que ficaríamos muito bonitas quando crescêssemos. Foi nojento quando minha mãe mostrou uma dessas cartas para meu pai. Ele ficou furioso. Naquela noite, ele foi ao bar frequentado por Rick e seus amigos. Rick não estava, mas 3 amigos dele sim. Meu pai exigiu saber onde ele estava, mas eles se recusaram. Quando ele se virou para sair, tentaram atacá-lo, mas meu pai sabe se defender. 2 narizes quebrados e um perdeu os dentes da frente. Meu pai pediu que dessem o recado. Se Rick fizesse qualquer coisa de novo, ele mesmo iria atrás dele depois. Após anos tranquilos vivendo em paz, quando minha irmã e eu tínhamos 15 ou 16 anos, tudo recomeçou. Rick divorciou-se 2 vezes, teve vários filhos, fracassou em diversos projetos e tornou-se gerente de um mercadinho. Nessa idade, minha mãe às vezes nos mandava fazer compras. A gente gostava porque podia ouvir música alta e conversar sem ela ouvir. Na primeira vez que fomos ao mercadinho e encontramos ele reconheceu a gente na hora. Eu pareço muito com a minha mãe, já minha irmã é a cara do meu pai. Além disso, por ser uma cidade pequena, ele logo entendeu quem éramos. Quando descobriu, passou a nos seguir pela loja, surgindo em cada corredor com aquele sorriso nojento. Não sabíamos quem era, éramos pequenas. Nossos pais nunca comentaram sobre as cartas e fotos enviadas. Só soubemos a verdade bem depois, quando começaram a nos fazer perguntas estranhas. Sabe quando é o aniversário da sua mãe? Você gosta das mesmas coisas que ela. Você se dá bem com seu pai. Sempre recebíamos elogios sobre nossa aparência e semelhança com nossa mãe. No início, pensávamos que era só um cliente que conhecia nossos pais. Isso é comum em cidades pequenas, mas esses elogios sobre nossos corpos, nossos rostos, nos deixaram muito desconfortáveis. Saímos rapidamente, chorando, mas não contamos nada para nossos pais. Não queríamos problemas. Grande erro, porque isso durou quase 1 ano, toda semana, sempre a mesma coisa, ninguém dizia nada, até os caixas olhavam para ele de um jeito estranho, mas talvez tivessem medo de perder o emprego, afinal, ele era gerente. Sempre que saíamos da loja, chorávamos em silêncio, até que um dia não suportamos mais. Ao contar tudo aos nossos pais, eles ficaram furiosos. Paramos de fazer compras lá, começamos a ir ao Walmart na cidade vizinha, e meu avô foi falar com o dono do mercadinho. Rick perdeu o cargo por alguns anos. A gente só esbarrava com ele de vez em quando, evitava ele o máximo possível, mas às vezes ele aparecia, tentando conversar com a gente. Como crescemos com a educação do Sul, não tínhamos coragem de ignorá-lo. Então a gente só dizia: "Ah, obrigada." Depois nos afastamos e fomos estudar fora da cidade. Ainda assim, ele continuava. Com a popularização do Facebook, recebíamos pedidos de amizade e mensagens, além de perguntas sobre nossa mãe e escola. Nós o bloqueamos, mas ele encontrou nossos endereços de e-mail. Foi fácil, bastava perguntar para as pessoas certas, e então ele começou de novo. E-mails, de novo e de novo, elogios, perguntas sempre as mesmas. O pior foi um e-mail dizendo que, se nossa mãe deixasse meu pai, ele se divorciaria, abandonaria os filhos dele e se casaria com ela, se tornaria o pai que a gente merece. Bloqueei o endereço dele e pedi para minha irmã fazer o mesmo. Minha mãe não tem e-mail, então ele não podia assediá-la assim. Mas as ligações anônimas voltaram. Quando tínhamos celulares, só compartilhávamos o número com pessoas próximas.
Isso me remete ao incidente recente. Concluí meus estudos, estou casada e voltei para minha cidade natal. Vi que eu já nem pensava nisso. Um dia, meu marido e eu paramos no Walmart para comprar presentes de Natal de última hora e nos separamos na loja. Saio do banheiro com meu telefone na mão ligando para o meu marido e então uma mão toca meu ombro. Eu me viro e quase deixo meu telefone cair. Rick me olha com o mesmo sorriso de quando seguia a mim e a minha irmã. Bem, faz tempo, ele disse. Eu fiquei petrificada. Ele se inclina em minha direção, ainda com aquele sorriso nos lábios. Ele me diz, você se parece com sua mãe, mas se eu fosse seu pai, você se pareceria comigo. Fiquei paralisada por alguns segundos. Parecia que o tempo parou. Depois, me virei e fui embora. Liguei para meu marido. Queria apenas ir para casa. Ele queria dar uma surra nele, mas o puxei até o carro. Quando contei aos meus pais, eles reagiram igual antes. Furiel é como um bicho-papão. Ele desaparece, mas volta de novo e de novo. Eu sei que isso não acabou e talvez nunca acabe, mas escrever tudo isso faz bem. Eu não sei o que ele quis insinuar naquele dia e nem quero pensar nisso. Felizmente ele não é meu pai. E eu nem ouso imaginar como teria sido a minha vida se esse fosse o caso.